Olá amigos, meu nome é Marcelo Fenol e na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a criarem perfis de mosturação e de fermentação. Então, quando a gente trabalha com uma receita, uma das coisas que é necessário para a gente colocar são perfis de mosturação, carbonatação e fermentação. O B. Smith ele já vem com uma série de perfis. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Perfis, mosturação. Ele já vem uma série de opções, que normalmente elas atendem aqui a maioria de nós, mas a gente também pode criar o nosso próprio perfil, né? Vamos criar um perfil de mosturação bastante simples. A partir aqui da minha tela de mosturação, eu posso clicar aqui no botão Adicionar Mostura. E ele vai abrir aqui a tela. A mosturação ela é o seguinte, ela é um cadastro que ela tem duas partes. Primeiro são os dados básicos da mosturação e depois os dados das rampas. Então nós vamos começar com os dados básicos. Vamos dar um nome para ela. Vou colocar aqui ó, MFR, sigla do meu nome, e vou colocar rampas para cervejas ale com trigo. E eu vou pegar aqui, por exemplo, alguns dados básicos que eu uso nas minhas receitas. Normalmente a temperatura aqui da minha cidade está lá pelos 26 graus. Então vou colocar que a temperatura dos grãos vai estar em 26 graus. A tina também vai estar em 26 graus, né? Está desligada. E faço a lavagem aqui em 75 graus. Vou colocar aqui 75 redondo. Normalmente nas receitas que eu trabalho aqui com, por exemplo, 8 kg de grãos. Então vou colocar aqui 8 kg. A minha cidade ela não está ao nível do mar, ela está a 1.100 metros de altitude. Então a temperatura de fervura aqui é de 96 graus e não de 100. Vou colocar aqui 96 e pH da mostura para cervejas ale normal 5.2, tá? Aí uma boa opção. Este aqui são os dados básicos. Agora a gente precisa fazer as rampas, né? Para começar a fazer as rampas, nós vamos clicar aqui no botão adicionar etapa para a gente fazer cada uma delas. E cada tipo de etapa que a gente for fazer vai depender da sua técnica, né? Basicamente, há duas formas de se trabalhar. Uma delas é aquela formato americano, onde a pessoa usa uma caixa térmica dessas quadradas, joga uma quantidade de água, uma temperatura, e depois as próximas rampas ele joga uma outra quantidade de água em temperatura fervendo. E aí ele vai conseguir fazer as rampas. Uma outra forma, que é a forma que mais se utiliza aqui no Brasil, é você aquece a água com um fogo, né? Ou eletricamente com resistências, e as próximas etapas são feitas também por meio de aquecimento, ou pelo fogo ou via resistência. Eu vou fazer esse método aí para explicar. Então, por exemplo, a primeira etapa eu vou chamar de parada ferrúlica, que é onde a gente tem, quando usa o trigo, que a gente usa para promover o ácido ferrúlico, que é geralmente comum em cervejas de trigo. Né? Produzir ali os aromas de banana, 4-vinil guaiacol e por aí vai. Então, ele é do tipo temperatura. Né? Ou seja, nós vamos aquecer até essa temperatura. A temperatura da parada ferrúlica é de 40 graus. Então, vou colocar aqui 40 graus. Vou fazer essa rampa durante 15 minutos. E aqui eu vou mensurar qual é o tempo que normalmente o meu equipamento leva para chegar nisso daí. Então o meu equipamento, você vai ter que medir o seu para ficar bem certinho, né? Mas o meu equipamento ele consegue chegar aí de 26 até 40 graus centígrados. Isso dá 14 minutos e mais ou menos na metade do tempo. Eu consigo aqui 2 graus por minuto. Então 7 minutos é suficiente para o meu equipamento sair de 26 graus e chegar em 40. Ok? E aqui eu posso também já fazer uma relação de água-grão que eu gosto de trabalhar. Então, por exemplo, 2,77 é um valor que eu gosto bastante de trabalhar, nessa minha relação de concentração do meu grist. Quando eu coloco essa relação água-grão, ele já sugere o quanto de água que eu vou usar na minha mostura para aquele peso de malte, né? Aquele peso de 8 kg. Então, para 8 kg de malte, eu vou precisar de 22 litros de água. Ok? Dou um OK. E aí eu já fiz, olha aqui, ó, comecei a fazer as minhas rampas.
parto da temperatura ambiente, levo lá 15 minutos de duração para chegar na temperatura de 40 e tenho aqui a minha rampa de 40 por mais 15 minutos. Vamos fazer aqui a próxima etapa. A próxima etapa, clico aqui em adicionar etapa e vou falar que é a minha sacarificação. Eu vou usar apenas uma temperatura de sacarificação, onde eu vou trabalhar beta-milase e alfa-milase. Ele é do tipo também temperatura, ou seja, infusão é quando eu jogo água fervendo. Decocção é para fazer decocção à parte, né? Outra técnica. E eu vou usar do tipo temperatura, que eu vou aquecer. Então, eu vou trabalhar em 67 graus por mais ou menos 60 minutos, que eu quero uma cerveja aí com pouco corpo. Para subir de 40 para 67 graus, são 27 graus, eu levo mais ou menos 14 minutos no meu equipamento. Mantenho aqui a mesma relação de Grist, então ele não vai adicionar mais água, já tem água lá da primeira etapa. Então eu vou dar um OK. E aí a minha última temperatura vai ser o meu Mash Out. Vou adicionar mais uma aqui, chamar ela de Mash Out, só que vai ser 75 graus. E vou deixar lá 10 minutos. Eu estou aqui na minha temperatura anterior, 67 para 75, são 8 graus, então vou levar mais ou menos 4 minutos para aquecer. E aí, OK, termino aqui meu Mash Out e eu tenho aqui a minha última etapa. Opa, observe aqui que ele mudou o ícone. Significa que eu, por engano, posso ter alterado aqui a forma da minha etapa. Então, eu vou clicar 2 vezes e ela não é uma infusão. Ela é do tipo temperatura. Então, vou trocar aqui para temperatura e pronto. Agora já está certinho aqui com o meu ícone correto. Veja que eu fiz aqui um modelo com 3 rampas de temperatura e estão aqui as 3 rampas. E aqui eu tenho mais alguns comandos aqui finais. Por exemplo, se eu faço lavagem, né, se eu faço sparge, eu posso marcar aqui. Então eu faço lavagem por lote de cerveja e aí eu posso fazer aqui até quanto que eu quero. Normalmente eu coloco 100% aqui da minha tina de mostura. E usar levas iguais significa quando a gente faz uma sequência de 2 lavagens com o mesmo volume de água. E essa terceira opção é se você faz batch sparge ou fly sparge. Quando você faz no fly, ele vai direto, não há drenagem da tina. Como eu faço batch, né, eu dreno a minha tina, passo para a tina de fervura, depois coloco a água, então eu uso aqui a opção de drenar a tina antes, certo? Então, pronto, já fiz aqui o meu perfil, está cadastrado. Para eu usar esse tipo de perfil agora, basta ir lá na minha receita, onde tem meus perfis de mosturação, clico aqui e localizo o meu perfil aqui, certo? Marco e dou um OK. E aí, olha só que interessante. Para aquele perfil que eu criei, eu estava usando 8 kg, né, de grãos. Só que para essa receita eu estou trabalhando 5 kg de grãos. Tá vendo? Está um pouco diferente aquilo que eu usei, porque ele tem um volume maior de água, do que para essa receita aqui, que a princípio está com 5 kg. Então eu posso editar, neste botão aqui, eu vou editar não o meu cadastro, não aquele perfil que eu fiz lá na minha mosturação, né? Não este cadastro aqui, que isso aqui já está marcado, mas eu vou alterar aqui apenas o perfil para esta receita. Então eu clico aqui neste botão e aí eu vou observar que, olha só, peso dos grãos 5 kg, ele já alterou para essa receita em relação àquele perfil que eu fiz anteriormente. Então, aquela água que ele tinha colocado lá, que era 22 litros, já foi alterado aqui para 15,8, porque o Beer Smith já se adequou para essa receita. Olha que interessante, eu vou dar um OK e vou adicionar mais grãos. Está vendo aqui que para essa receita 5 kg está com uma densidade muito baixa? Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 kg. Vamos ver se é suficiente. 10 kg foi demais. Eu vou baixar aqui, conforme eu já ensinei para vocês, até chegar mais ou menos no meio. Estou baixando, baixando. Olha lá, 7,2 kg já está me dando aqui um perfil equilibrado. Então, para 7,2 kg, vamos ver como é que ficou aqui a minha água. 7,2 kg vai ficar 22 litros de água aqui arredondando. Beleza?
bastante próximo àquilo que a gente colocou lá na nossa mosturação, que aqui, ó, eu vou ver que quando eu fiz era 22,160 porque eram 8 quilos. 7,2 kg já está dando a água adequada para essa receita. Agora vamos fazer um perfil de fermentação. Da mesma forma que em perfis, fermentação, eu já tenho aqui várias sugestões de perfis de fermentação, né? Mas eu quero criar a minha própria, então a mesma coisa. Vamos clicar aqui, ó, e adicionar maturação. O nome não está muito legal, o nome que está, a tradução não ficou correta, mas eu vou dar outro nome aqui, vamos lá. MFR, fermentação, ale rápida. Fermentação que eu posso usar aí na maioria das minhas receitas. Eu vou dizer que ela é uma fermentação de apenas uma etapa. Ela tem uma primária que leva em torno aí de 7 dias, que começa na minha temperatura de inoculação a 19 graus e termina numa temperatura final de 21 graus, porque eu vou adicionando, vou subindo aí 1 grau ao longo dos dias. Então veja aqui que ele já criou uma curva, né? Na verdade não é uma curva, mas é uma linha aqui que não é paralela, né? Uma linha que sobe, que começa com a temperatura de 19 e termina em 21. Depois eu vou fazer uma maturação em torno de 10 dias, com temperatura de armazenagem em 10 graus centígrados, começando com 10 e terminando com 10. E faz aqui agora uma reta. Então observe que 7 mais 10 dias está me dando aqui 17 dias, que é o meu tempo total aqui do meu perfil. Aqui tem uma marca de 15 dias e está levando aqui mais 2 dias além daquele, mais 2 dias para completar os 17. Então dou um confirmar, já tenho aqui o meu perfil, posso ir lá na minha receita, onde está tipo de fermentação, vou lá e seleciono a minha fermentação ale rápida e já está aí adequada aquele perfil que eu criei para minha receita, ok? Então um abraço, gente, até a próxima videoaula aí, um forte abraço. Se você gostou, se inscreva no curso, compartilhe nas suas redes sociais e dê um joinha.